Então, pessoal, agora vamos finalizar a nossa jornada falando dos dois últimos tecidos que estão faltando, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. Lembrando que esses tecidos eles são específicos dos animais. Então, é um tipo de tecido, claro, a gente está falando aqui só de histologia animal, mas ele não existe nas plantas, por exemplo. Então, plantas não têm tecido muscular nem têm tecido nervoso. Fungos não têm exatamente tecidos. Então, quem tem tecidos são animais e plantas. Então, esses tecidos, eles que caracterizam muito os animais. Só são encontrados em animais. Não existe nada parecido num vegetal. Então, o tecido muscular, ele usa alguns termozinhos, componentes de palavras que são bem característicos, é mio, sarx, que quer dizer carne e músculo. Então, por exemplo, as células são chamadas miócitos, fibras, elas são alongadas e são excitáveis. Vem o sistema nervoso, o neurônio, joga uma mensagem nervosa, né, nesse músculo, e esse músculo se excita e contrai. Isso é a contração muscular. Proteínas contráteis, a actina e a miosina principalmente. A origem desse tecido é na mesoderme do embrião. Aqui a gente está vendo os três tipos de tecido muscular. O tecido muscular liso, que ele é encontrado nesses órgãos, nas veias, intestino, estômago, bexiga. Esse tecido muscular liso, ele é involuntário. Esse aqui a gente não consegue controlar o movimento dele. É tudo através do sistema nervoso simpático e parasimpático. É ele que vai controlar à medida que for necessário. Então a gente não consegue pensar em movimentar essa parte do corpo. E porque ela é essencial para a nossa vida. Ela tem que estar funcionando independente se eu estou acordado ou estou dormindo. Ok? Outra parte que é involuntária é o músculo cardíaco. Ele é um músculo estriado, ele é um músculo forte. Estriado quer dizer que ele tem muita força, ele é muito organizado, igual o esquelético, mas eu não controlo ele. O músculo cardíaco ele tem esse aspecto, são células que se ligam dessa forma, são compridas, mas se ligam, bifurcadas. E está presente apenas no músculo do coração, no miocárdio. Já essas outras células aqui compridas de músculo estriado, elas são o estriado esquelético. Ela está presente em todo o nosso corpo, na língua, para mexer a cabeça, os braços, qualquer coisa que eu for movimentar, voluntariamente eu estou movimentando um músculo estriado esquelético, que é o único que a gente movimenta de propósito, ok? Então tudo que mexer em mim, que for eu que escolhi mexer, é porque é um músculo esquelético que está envolvido. O tecido muscular estriado esquelético, ele é composto por essas fibras de actina e miosina que se organizam em banda clara e banda escura, bem paralelo, para conseguir gerar muita força para puxar o osso. Então, geralmente ele se liga aqui e aqui. E quando eu contraio ele puxa esse osso. Para eu voltar para o outro movimento, para outra posição, eu vou ter que usar esse outro músculo aqui que vai puxar a cabeça desse osso aqui. Ele vai contrair, vai puxar aqui para eu devolver a posição. Então, tem um músculo que faz eu fazer isso e quando eu contraio o outro, ele desfaz o movimento. Isso é a musculatura esquelética de nosso corpo, voluntária. E existe um longo processo de química envolvido, essa actina e essa miosina, que para compreender melhor, eu quero que vocês vejam esse pequeno vídeo de 6 minutos que eu vou colocar na sequência, de forma que vocês entendam melhor o que significa isso e como é que acontece essa contração. Mas a gente vê que envolve até cálcio e magnésio. E ATP, claro. A energia, o ATP é a energia que a gente adquire através da respiração dentro de nossas células.
e é a bateriazinha que a gente usa para fazer um monte de coisa. Então, o tecido nervoso e o tecido muscular utilizam muito ATP para funcionar. Então, vamos ver lá o vídeo que eu quero que vocês assistam. Observadas através da microscopia óptica, as fibras esqueléticas apresentam estrias claras e escuras que se repetem regularmente ao longo de toda a fibra. Durante a contração, as estrias da fibra se aproximam e no relaxamento se afastam. Ao observar em microscopia eletrônica o corte longitudinal de uma fibra, verifica-se que no interior de cada célula muscular existem muitas fibrilas com bandas claras, escuras e linhas Z. A análise de uma miofibrila isolada permite uma melhor visualização dos sarcômeros em repouso e durante a contração. A miosina é a principal proteína dos filamentos grossos da banda A. Ao longo de cada filamento grosso, há pequenas projeções laterais que conectam os filamentos grossos aos finos. Nas bandas I, há filamentos finos que se prendem à linha Z. A principal proteína destes filamentos é a actina. Os filamentos finos de cada lado da linha Z adentram a banda A, onde os filamentos grossos de miosina se intercalam com os filamentos finos de actina. Durante a contração, os filamentos finos deslizam sobre os grossos, o que provoca a aproximação das linhas Z e a diminuição simultânea das bandas I e zona H. Uma técnica especial de microscopia eletrônica nos permite observar as moléculas de miosina. São moléculas grandes e têm forma de bastão. Numa de suas extremidades, a miosina apresenta uma saliência globular. É nesta região da molécula que se liga a actina e onde ocorre a hidrólise do ATP. O resto da molécula tem a forma de um filamento. Cada molécula de miosina é formada por duas subunidades, onde as partes filamentosas se enrolam em hélice. A junção entre a parte globular e a filamentosa é bastante flexível. O filamento grosso é formado por muitas moléculas de miosina, que se agregam pela parte filamentosa com a parte globular projetada para fora do filamento. O filamento se divide em duas partes iguais, e em cada metade as moléculas de miosina se dispõem em direções ou polaridades opostas. Isto gera uma zona lisa no centro do filamento. Nesta região se encontra uma outra proteína, denominada proteína M, que se liga às partes filamentosas da miosina. Os filamentos finos são formados por agregados de diversas proteínas e a principal delas é a actina. Esta proteína pode ser solubilizada, purificada e de novo precipitada na forma filamentosa. Estes filamentos podem ser vistos através da microscopia eletrônica. São formados por agregados de muitas moléculas da actina. As moléculas de actina têm uma forma globular e se unem umas às outras formando longos filamentos, que se enovelam construindo uma estrutura helicoidal ou dupla hélice. Um outro conjunto de proteínas encontrado no filamento fino do sarcômero é o complexo troponina-tropomiosina. Este complexo regula a interação entre os filamentos finos e grossos do sarcômero. No sarcômero, os filamentos finos de actina distribuem-se de forma hexagonal em volta dos filamentos grossos de miosina. Este arranjo hexagonal pode ser visto na maioria dos músculos esqueléticos através de corte transverso em microscopia eletrônica. Vamos ver, em maior detalhe, a sequência de reações que permite o deslizamento dos filamentos do sarcômero durante a contração.
músculo relaxado, o ATP liga-se à parte globular ou cabeça da miosina. E mesmo antes de interagir com a actina, o ATP se hidrolisa, gerando ADP e fosfato inorgânico. No músculo relaxado, o complexo troponina-tropomiosina interpõe-se entre as duas moléculas, impedindo a interação entre a miosina e a actina. A contração muscular se inicia com a liberação de íons cálcio do retículo e a consequente elevação da concentração deste íon no sarcoplasma. Isto permite a ligação de cálcio ao complexo troponina, que por sua vez promove o deslocamento do filamento de tropomiosina, permitindo a interação entre actina e miosina. Neste momento, há uma diminuição da afinidade da miosina pelo ADP e fosfato inorgânico, fazendo com que os dois produtos da hidrólise de ATP se dissociem do sítio catalítico da miosina. Simultaneamente à dissociação do fosfato inorgânico e do ADP, a cabeça da miosina se move e puxa o filamento de actina, promovendo seu deslizamento sobre o filamento de miosina. Após completar o movimento, a cabeça da miosina fica fortemente presa à actina. Para que a miosina se dissocie, é necessário que o ATP se ligue novamente a ela, iniciando um novo ciclo. Se não houver ATP, a miosina permanece fortemente ligada à actina, uma situação chamada de rigor. Bom, agora que vocês viram exatamente como acontece a contração internamente dentro daquelas proteínas que estão paralelamente arrumadas dentro das células musculares, a gente agora vai falar do músculo estriado cardíaco. Então é o músculo do coração, apenas lá ele acontece. O que ele tem de diferente? Ele tem essas ligações escuras entre as células. As células são meio bifurcadas, e entre elas existem essas ligações. As células cardíacas elas se comunicam umas com as outras para que o coração tenha um batimento harmônico de todas as células ao mesmo tempo. Então ele não pode ser como as células do músculo esquelético, elas precisam ter comunicação entre elas. Elas são bem encaixadas, isso aqui serve tipo uma cola mesmo, para encaixar uma célula na outra. Elas podem ter um núcleo ou dois núcleos, e diferente do estriado esquelético, que é polinucleado, são vários núcleos. Se você observar aqui, você vai ver que são vários núcleos que tem na mesma célula. O liso tem só um núcleo em cada célulazinha, são células fusiformes e pequenas. O estriado esquelético com uma célula enorme chamada fibra muscular com vários núcleos. O estriado cardíaco ele tem células bifurcadas com um núcleo ou dois. Então aqui o aspecto do músculo liso, né? Tecido muscular liso. São células fusiformes, uninucleadas, mononucleadas. E quando contrai, ela fica com esse aspecto, como se tivesse amarrada. Por quê? Porque as fibras elas não são como o estriado, elas não são paralelas, elas são em todas as direções. Então aqui não importa ter aquela força toda, o que importa é contrair. Então é para contrair, para movimentar o intestino, é para movimentar a bexiga, uma veia, é para isso que vai servir. Então não precisa aquela força toda para mexer um braço, uma perna, por exemplo, ou uma batida de coração, que aí precisa de força para bombear o sangue para o corpo inteiro. E por fim, o tecido nervoso. O tecido nervoso é o principal tecido do sistema nervoso. Sistema nervoso que tem os órgãos centrais, que é o encéfalo, que fica dentro do osso do crânio, da cabeça, e mais a medula, que fica dentro da coluna vertebral,
e os nervos que saem ou entram aí nesse sistema nervoso central. A principal função é captar, analisar e gerar estímulos e coordenar o corpo. As células são os neurônios e a neuróglia acessória ou glias, são células que cuidam dos neurônios. E a origem ela é ectodérmica, lembra? É da ectoderme que surge o tubo neural e do tubo neural surge o sistema nervoso. Aqui é um esquema de um neurônio em que a gente tem o corpo celular do neurônio, os dendritos, que é por onde chegam as mensagens, sempre nessa direção, ó, chega por aqui, e sai pelo axônio único. Existem vários dendritos, geralmente, mas só existe uma saída de mensagem, tem que ser organizado. E essa saída se chama axônio. Ao redor desse axônio, às vezes, tem esses pedacinhos, tipo uns rocambolezinhos, que se chama mielina. São células com mielina, que é um lipídio, que vai acelerar o impulso nervoso. O impulso nervoso é uma troca de sódio e potássio na membrana do citoplasma, né, de onde está o núcleo, em direção ao axônio. E esse neurônio ele pode mandar essa mensagem para um próximo neurônio ou para uma glândula, para que ela se contraia, como a glândula mamária para liberar o leite, ou então, no caso de um músculo, para que o músculo se contraia. Seja um músculo liso, que é um músculo involuntário, ou seja um músculo esquelético, que aí é uma mensagem que eu mandei para ele mexer, ou seja um músculo cardíaco, que também é involuntário. E no caso, como acontece essa transmissão do impulso nervoso nessa direção aqui, dos dendritos, passando pelo corpo celular para o axônio, até chegar no encaixe que se chama sinapse, é onde sai a mensagem para a próxima célula. Então aqui, normalmente o sódio fica do lado de fora do neurônio. Na hora que vai passar o impulso, ele inverte, o sódio entra e o potássio, que normalmente fica dentro, ele sai. Então essa mudança de posição do sódio com o potássio é justamente o que a gente chama de impulso nervoso, que é tipo um choque, uma eletricidade que vai chegando e vai passando para a próxima célula e que tem um significado, um motivo disso. Então aqui na sinapse ocorre a passagem dos neurotransmissores. Então o impulso ele vem até aqui o final do axônio. Quando chega aqui eles soltam as bolhas, umas vesículas com uma substância química chamada neurotransmissor, que vai chegar até o próximo neurônio, a próxima célula, o músculo, e vai desencadear uma reação. Então, por exemplo, as drogas, o álcool, elas agem justamente nessa passagem, bloqueando ou acelerando essas passagens. Aí tem as drogas que são estimulantes, tem as drogas que são depressoras, então vai depender de como elas trabalham quimicamente na sinapse, na ponta do axônio. As neuróglias são células de suporte do neurônio. Então aqui a gente tem a célula principal amarela, que é o neurônio, está desenhado em amarelo, mas a gente tem aqui, ó, micróglia de defesa, ela faz fagocitose. A gente tem aqui uma célula de Schwann, que é uma célula de produção de mielina para acelerar a mensagem nervosa no axônio. Tem o oligodendrócito, né, que é essa célula do sistema nervoso central, que serve também para a produção de mielina. Ok? Então, assim, existem várias células. O astrócito é uma célula de nutrição, ela alimenta os neurônios. Então, são células que vão auxiliar na vida do neurônio. E são 10 glias, 10 neuróglias para cada um neurônio, em média. Só que as neuróglias, elas são pequenas. Então, o volume é de igual para igual, em termos de volume, né? Mas em termos de quantidade, é 10 vezes mais neuróglia do que mesmo neurônio em nosso corpo. Aqui é um aspecto de um tecido nervoso, corado com hematoxilina e eosina, né? A gente tem aqui os neurônios, e ao redor deles, esses pontinhos, são as neuróglias.
O aspecto de um neurônio, de um tecido nervoso, é bem diferente de outros tecidos. A gente vê esses encaixes entre as células, então não tem como confundir. Porque, por exemplo, poderia parecer células de osso, mas não é de osso, porque entre elas eu estou vendo esses pontinhos que são as neuróglias. O osso não tem isso. E o osso, essas células estariam ao redor de uma coisa central, ok? Então não tem como confundir. Eu não vou confundir com o tecido epitelial, que são células bem distantes. Eu não vou confundir com o tecido conjuntivo, porque são células que têm esses dendritos, então é bem específicos. Então a gente vai saber logo que é um tecido nervoso. Era isso, pessoal. Espero que tenha sido útil a minha explicação. É bem resumida, mas é uma explicação que pode nortear os estudos na embriologia e da histologia. Então, um abraço para todos vocês. Obrigado.